Olá, povo de Deus, nono domingo do tempo comum, 2 de junho de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Deuteronômio 5, de 12 a 15, 2 Coríntios 4, de 6 a 11, Marcos 2, 23 a 3, 6. Assim fala o Senhor: guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Trabalharás 6 dias e nele farás todas as tuas obras. O sétimo dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Nosso texto de hoje, tirado do livro do Deuteronômio, é extremamente explícito no tocante ao sentido do sábado. Se por um lado é para ser um dia santo, por outro é para salvaguardar o direito, sobretudo dos escravos e dos estrangeiros, de um dia de descanso. Nesta perspectiva, o texto da primeira leitura convida-nos a regressar aos fundamentos da celebração do dia do Senhor. Só é dia do Senhor se for também dia do direito do descanso daqueles mais oprimidos na sociedade. As duas fundamentações teológicas expressas no livro do Êxodo e do Deuteronômio, respectivamente, fazendo memória do repouso do Senhor depois da obra da criação e da sua obra de libertação na escravidão do Egito, podem ser relacionadas ao nosso primeiro dia da semana. A celebração do Senhor com fundamento nesses acontecimentos salvíficos é memorial da libertação na Páscoa de Cristo, que atualiza a obra libertadora de Deus da escravidão do Egito. A celebração do dia do Senhor, sábado para os judeus, domingo para os cristãos, tem uma grande dimensão social, sendo dia de descanso para todos, garantindo esse direito, sobretudo aos pobres que se veem assim protegidos por uma lei divina. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É também um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro. O texto do Deuteronômio fundamenta-se numa tradição antiga que está na origem de Israel como povo, para redefinir a própria identidade em tempo de crise, concretamente no tempo do exílio e pós-exílio. A celebração do Dia do Senhor pode ser um bom recurso para recuperar a identidade cristã. No passado, irmãos nossos deram a vida para defender o domingo, um dia de descanso do trabalho diário e de louvor ao Deus da criação. 2 Coríntios 4, de 6 a 11, irmãos, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo. Ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus, não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre levamos em nós os mesmos sofrimentos mortais de Cristo, para que também a vida de Cristo seja manifestada em nossos corpos.
De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios nos mostra o apóstolo defendendo-se de acusações e suspeitas sobre a seriedade de seu apostolado. Seu ministério apostólico é posto em causa, muito provavelmente pelo grupo dos maduros ou perfeitos, conforme a tradução a que se refere a primeira carta aos Coríntios, e nem sequer os seus cristãos veem em sua defesa. Paulo faz a sua apologia, uma espécie de defesa do seu ministério apostólico, mostrando que nele se verificam os critérios que permitem identificar um verdadeiro apóstolo. É neste contexto que se insere esse texto proposto pela liturgia, que se esforça por demonstrar que o ministério apostólico de Paulo é condizente com o ministério de Cristo e, sobretudo, não o ofusca com pretensões de protagonismo por Paulo, uma vez que é o conteúdo da mensagem transmitida por Paulo que assume o verdadeiro papel de protagonista na sua missão apostólica. Marcos 2, 23 a 3, 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes, só a eles é permitido comer desses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. E Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Voltamos com o evangelho de hoje ao tema da primeira leitura, em que a questão do sábado aparece de maneira contundente. O evangelho apresenta Jesus como a autoridade máxima acima da lei tão importante para o mundo judeu, o respeito ao sábado. Jesus vivia numa sociedade marcada por uma observância rigorosa de um sistema de lei que mais oprimia do que cumpria sua função de regular a vida de seus concidadãos. A lei era seguida de maneira hipócrita por quem devia defendê-la e usada para discriminar e segregar os pobres. Por isso, Jesus não teve dúvida de colocar tudo no seu devido lugar, mostrando que o papel da lei é estar a serviço de todos e não o contrário, isto é, tornar as pessoas suas escravas. O ensinamento de Jesus a seus seguidores é que eles deveriam relativizar toda a lei que não defendesse a vida em sua plenitude.
Na verdade, não se tratava somente da questão da lei do sábado, mas sim de todo um sistema opressor que obrigava, sobretudo, os pobres a viver como escravos. Com a sentença, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, Jesus explicita o núcleo da lei, que deve estar a serviço da vida e nunca ao contrário. E desta maneira, Jesus se impõe como autoridade máxima, pois ele se revela como Senhor do sábado. Por mais importante que seja, uma lei não pode ser seguida se ela nos escraviza. A religião que não liberta não é inspirada no Evangelho e não contribui para o seguimento de Jesus. Um beijo no seu coração.